Oi, queridos alunos. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula de programa de saúde. Nessa aula eu quero falar para vocês sobre as principais viroses, ok? Então, a gente vai começar com as principais viroses de transmissão pessoa a pessoa através das vias aéreas, justamente aquelas que a gente pode prevenir, ou seja, que tem com profilaxia evitar locais fechados, pouco ventilados, aglomerado de pessoas, ok? E a primeira que a gente vai falar é da gripe. A gripe, que é causada pelo vírus influenza, né? Vírus influenza que é da família Orthomyxviridae, e nessa família nós temos aí três tipos de influenza: a influenza A, a influenza B e a influenza C. A influenza C ela é menos importante, desculpe, porque ela não acomete os seres humanos, só acomete outros animais. A influenza B, ela só acomete seres humanos. E para mim o mais preocupante é a influenza A, porque a influenza A, ela tanto acomete seres humanos, mas também pode transitar de seres humanos para aves e de aves para seres humanos, assim como de seres humanos para suínos e de suínos para seres humanos. E aí, galera, a proximidade do ser humano com esses animais, por exemplo, a proximidade do homem com os suínos, né? Por vezes pode causar alguns problemas. Como assim, professor? Imagine um indivíduo com influenza A de linhagem humana. E aí, sua proximidade com suínos faz com que ele adquira a influenza A de linhagem suína. E aí, lá no organismo do indivíduo, esses dois vírus se recombinarem e formar um vírus diferente, um vírus que o sistema imune não reconhece. Isso já acontecia algumas vezes na história da humanidade, causando epidemias e pandemias, né? Como, por exemplo, a pandemia da gripe espanhola, 1918-1919, né? Que esse vírus de linhagem suína, ele surgiu lá no Texas, né? E os soldados texanos, quando foram para a Primeira Guerra Mundial, essa hipótese, né, levaram esse vírus para a Europa e esse vírus da gripe espanhola se espalhou bastante ali pela Europa, virando uma pandemia. Os primeiros casos foram relatados pela Espanha, por isso que ficou conhecido como gripe espanhola, mas ela surgiu sim no Texas, lá nos Estados Unidos, ok? Teve a primeira onda em 1918 e a segunda onda em 1919. A segunda onda matou muito, né? E bem mais que a primeira onda, e também matou mais do que a Primeira Guerra Mundial inteira, que foi de 1914 a 1918, ok? E alguns anos no passado nós tivemos também outra pandemia de gripe, de influenza, também de linhagem suína, que foi a famosa gripe suína, né? O influenza H1N1, ok? Então veja que essas pandemias de influenza A, aqui e acolá, estão aí acometendo o ser humano, né, na sua história, justamente por conta dessa proximidade do ser humano com esses animais e também a capacidade desse vírus de influenza transitar entre seres humanos e esses outros animais, ok? Mas vamos evoluir. O resfriado. O resfriado é causado pelo rinovírus. Nós temos dezenas e dezenas de rinovírus diferentes. Então, quando você pega resfriado por conta daquele rinovírus, você fica imune a ele. Mas como tem uma diversidade muito grande de rinovírus, então você vai pegar resfriado várias vezes. E aí, galera, o resfriado é uma doença tranquila. Ela acomete as vias respiratórias superiores, né? Diferente do resfriado, da gripe, que comete tanto as vias respiratórias superiores como as vias respiratórias inferiores. E, eventualmente, para o grupo de risco, como, por exemplo, pessoas idosas, ela pode evoluir para doenças respiratórias mais agudas e pode até mesmo levar à morte, ok? Aí vamos falar agora da cachumba, do sarampo, da catapora e da rubéola. Essas doenças elas são conhecidas como doenças da infância. Não que elas surjam apenas quando crianças, mas quando o indivíduo é uma criança, mas ela é mais comum, mais corriqueira na infância.
A cachumba ou parotidite é causado por um vírus que tem um certo tropismo por glândulas, né? Em via de regra, ele vai atacar ali a parótida, né? A glândula parótida, fazendo essa glândula aumentar de tamanho, que a gente chama de papeira, né? Mas esse vírus pode eventualmente ir para outras glândulas, como por exemplo o pâncreas, né, que é uma glândula mista ou anfícrea, ou pode ir lá para os testículos, que é a gônada masculina, e eventualmente causar esterilidade. Agora, o sarampo são manchinhas aí vermelhas na superfície do corpo, além de febre, né, indisposição. A catapora já vai ser feridinha, né, bolinhas na superfície do corpo que viram feridinhas, que dá muita vontade de coçar, mas não é bom coçá-las, porque você pode infeccionar e por conta disso ficar ali a mancha pro resto de sua vida, né, do local da feridinha, ok? É, a rubéola é uma doença muito tranquila, né? Também surgem manchas vermelhinhas no corpo, mas na maioria das vezes é subclínico, né? Na maioria das vezes nem sintoma tem. O grande problema da rubéola é para as mulheres gestantes, porque esse vírus ele pode, via transplacentária, ir lá para o embrião, para o feto, e na criança, por ele ser bastante teratogênico, né, causar uma surdez congênita, né? Então, por isso que as mulheres, quando grávidas e vão fazer o pré-natal, o médico pede o exame para ver se a mulher tem imunidade à rubéola. Em não tendo imunidade para a rubéola, ela tem que ter aí um cuidado dobrado para não entrar em contato durante a gestação com esse vírus, ok? A meningite viral, existe a meningite viral, existe a meningite bacteriana. Ambas acometem aquelas três glândulas, aquelas três membranas que revestem o sistema nervoso central, né? Que é a de fora para dentro, dura mater, aracnoide e pia mater. Essas membranas, elas revestem e protegem o sistema nervoso central. Então, por exemplo, o encéfalo, além de estar protegido pelo crânio, também está protegido por essas meninges. A medula espinhal, além de estar protegido pelas 33 vértebras, né? Eu sei que a medula espinhal não percorre as 33, né? Vai até, salvo engano, até 31 a 31, né? 32, né? Por aí, né? Não sei nem se vai até ali, mas enfim, provavelmente não. Olha, veja só, eu nem sei até qual vai, mas enfim, isso não importa, né? Até porque a 31ª vértebra, a 32ª já é lá no cóccix, né? Não tem nem como, né? As quatro últimas vértebras são as vértebras coccígenas, né? Então é impossível, então esqueça isso que eu falei, ok? Foi um absurdo. Ó, veja só, então a meningite viral, ela então, acomete, me perdi aqui, acomete essas meninges e o grande sintoma, além de febre alta, né, um sintoma assim, bem característico é o tronco ficar, o pescoço ficar rígido, né, tendo dificuldade de encostar o queixo no tronco, ok? Então, agora vamos para a Covid-19. A Covid-19 é uma doença bastante recente, tem uma história natural bastante diversa, né? Ela vai desde uma forma assintomática, a sintomas leves, até uma forma grave da doença, que é a síndrome respiratória aguda grave, né, que pode levar à morte. E é uma doença ainda que o ser humano está tentando conhecê-la, ok? Então, sobre todas essas doenças que eu falei nesse primeiro slide, eu quero que vocês saibam que por enquanto, né, só a Covid-19 não tem vacina. Todas essas outras doenças citadas por mim têm vacina. Inclusive, a maioria delas, né, ainda na infância. Né? Então, essa imunização ativa artificial, que é a vacinação, contra essas doenças, a imensa maioria acontece ainda na infância, né? Como, por exemplo, contra... só não tem, apenas o Covid-19 e o resfriado não tem vacina, né? O resfriado também não tem vacina, não. Lógico, né? Então, ainda na infância, você se vacina contra a cachumba, contra o sarampo, contra a catapora, contra a rubéola,
contra a meningite viral. Antigamente, a gente chamava de tríplice viral, né? Que era contra a cachumba, o sarampo e a rubéola, né? Eu acho que tem outro nome hoje. E, e a catapora é a vacina contra a varicela. Também a gente tem a vacina contra a meningite viral, tudo isso na infância, ok? Vamos para o próximo slide. Então, pessoal, agora vamos falar das viroses transmitidas através de animais contaminados ou da picada de insetos. Vamos começar com aquelas várias doenças que são transmitidas através da picada da fêmea do Aedes aegypti. Veja só, o Aedes aegypti, ele é um mosquito exótico, ou seja, ele não é um mosquito típico do Brasil. Provavelmente ele veio da África com os navios negreiros. Aí ele se adaptou muito bem aqui na América do Sul. O problema é o seguinte, a febre amarela é uma doença típica aqui da América do Sul. Só porque antes do Aedes aegypti chegar, a febre amarela estava restrita à região silvestre. Por quê? Porque o mosquito que transmite a febre amarela, que é o mosquito hemagogos, ele é um mosquito silvestre. Então você ia para a selva, aí o mosquito picava o macaco, adquiria o vírus, né? O macaco que é o reservatório natural, depois picava uma pessoa e passava para a pessoa a febre amarela. Então a pessoa, ao ir para a cidade, mesmo com febre amarela, não passaria para outra pessoa, porque o vetor não existia na zona urbana, só na região florestal. Com a chegada do Aedes aegypti, o Aedes aegypti não é um mosquito florestal, é um mosquito urbano. O Aedes aegypti passou a transmitir a febre amarela de uma pessoa com febre amarela que veio da floresta para outra pessoa lá na região urbana, sem prezar que a pessoa fosse à floresta. Aí começou a surgir a febre amarela urbana, né? Febre amarela urbana. Aí o Oswaldo Cruz, no começo do século XX, essa história eu conto em outra ocasião para vocês, ele combateu de forma ostensiva o Aedes aegypti, para ver se acabava com a febre amarela urbana no Brasil, ok? Então o Aedes aegypti deixou de existir no Brasil, né? Só porque o Aedes aegypti continuou existindo nos países ali próximos, nos países próximos do Brasil. E por conta de a gente acreditar que estava livre do Aedes aegypti, ele aos poucos foi voltando para o Brasil. Quando o Aedes aegypti voltou para o Brasil, ele voltou com uma nova doença, a dengue, né? A dengue que acometou bastante o Brasil na década de 70, 80, 90, né? Do século XX. E agora o Aedes aegypti, além da febre amarela e a dengue, ela tem no seu cardápio de doenças que ela pode transmitir o chikungunya e o zika vírus, mas tem cerca de 40 doenças que o Aedes aegypti pode transmitir a fêmea, né, para o ser humano. Por isso que eu gosto de dizer que o Aedes aegypti é um verdadeiro terrorista biológico. É, a, a chikungunya, ela é uma dengue mais intensa, né? Ou seja, muita dor muscular, muita dor articular, pode evoluir para uma doença crônica, né? Que é a síndrome de Guillain-Barré, né? Salvo engano é assim que se chama. E o Zika vírus, eu costumo brincar que é uma dengue mais suave. O grande problema do Zika vírus é que via transplacentária pode passar para o feto, para o embrião, o feto, principalmente durante os primeiros meses do desenvolvimento embrionário fetal, pode causar microcefalia, né? Agora, raiva ou hidrofobia. A raiva ou hidrofobia na região urbana, né, na zona urbana, é transmitida através da saliva de cães, gatos, ratos, né? Na região silvestre, a gente está muito envolvido com macacos e com raposas. E na região ali rural, né? Além da raposa também, na região rural está muito relacionado a cavalos, vacas, né? Enfim, o fato é o seguinte, o fato é que a raiva e hidrofobia é transmitida através da saliva de animais contaminados, né? Então, como evitar essa raiva? Como eu estou falando de região urbana, obviamente que se você se depara com um cachorro
vadio, né, um cachorro de rua, aparentemente raivoso, você não vai passar perto dele, né, sob o risco dele lhe morder e no local da mordida, aquela saliva passar para você o vírus. Então, mas professor, mas por que ele é raivoso? O vírus ele se instala no sistema nervoso, deixando o animal confuso, arredio, atacando sem motivo aparente, por isso que raiva, né? Professor, por que hidrofobia? Hidrofobia porque também causa muita dor porque causa uma contração da faringe e muita dor ao engolir. Então, o animal, o cachorro, por exemplo, bebe água e sente muita dor ao deglutir aquela água. Então, ele relaciona a água à dor que está sentindo. Então, ele tem aversão à água, por isso que hidrofobia. Tanto é que o cachorro produz saliva e não engole a saliva porque dói. Aí fica com a boca toda babenta, que é um sintoma muito aparente da raiva ou hidrofobia, ok? Tem vacina, né? A vacina antirrábica, quase não sai, vacina antirrábica, criado lá por Louis Pasteur na década de 1870, ok? Então, sobre as viroses de transmissão de animais contaminados e picada de insetos, é isso. E lembre que o Aedes aegypti é a fêmea que vai transmitir para o homem. Sempre que é mosquito é a fêmea, né? Porque a fêmea precisa do sangue humano para amadurecer os seus ovários. O macho é fitófago, se alimenta de seiva de vegetais. Vamos para o próximo slide. Então, as viroses de transmissão fecal-oral, ou seja, aquelas viroses cuja profilaxia é ter hábitos de higiene elementar, né, e também o saneamento básico, né? O saneamento básico, que o Brasil é bastante carente nisso, né? Eu vou ter uma sequência de aulas que eu vou também colocar aqui no canal sobre meio ambiente. Depois que eu terminar essa sequência de programa de saúde, eu vou para uma sequência de aulas de meio ambiente. Aí a gente fala com mais calma, paciência e clareza sobre saneamento básico. Mas por hora, né, as viroses de transmissão fecal-oral. Eu tenho a diarreia rotaviral, muito comum lá nos bebezinhos, né, no primeiro ano de vida, causa ali aquela virose que causa vômito, diarreia, né? E se não for ao hospital para ser tratado, inclusive com intervenção venosa, né? Através de soro, né? Via venosa, o bebezinho pode morrer por desidratação. Inclusive é uma doença que mata bastante lá na África, né? Uma das principais causas de mortandade infantil na África é a diarreia rotaviral. Mas além da diarreia rotaviral, nós temos a hepatite A e E, nós temos 5 tipos de hepatite: hepatite A, B, C, D e E. Sendo que as dos extremos, hepatite A e hepatite E, é de transmissão fecal oral, ok? Ou seja, é a falta de higiene alimentar, é a falta de saneamento básico que vai fazer você eventualmente entrar em contato com esse vírus da hepatite A, com esse vírus da hepatite E, ok? Mas é uma hepatite que ela é autolimitante, ela tem começo, meio e fim, ela não evolui para nenhuma doença crônica, ela é menos preocupante. Sobre a dengue do slide passado, nós temos 4 tipos de dengue, né? Dengue então você pode pegar dengue até 4 vezes, né? Sendo que se você pegou dengue uma vez, se você pegar novamente, sempre aumenta a chance de você ter a forma mais grave da doença, que é a dengue hemorrágica. Esqueci de falar isso no slide anterior. E nós temos aí a poliomielite ou paralisia infantil. A poliomielite ou paralisia infantil também é de transmissão fecal oral. Então, a poliomielite, em via de regra, quando você entra em contato com o vírus fica alojado no sistema nervoso, no sistema digestório, né? E por vezes causa diarreia. Mas, eventualmente, ele pode sair do sistema digestório e ir para o sistema nervoso central. E lá destruir nervos, né? Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, e destruir nervos motores, nervos que acionam músculos. E esses músculos não acionados, eles atrofiam. Não só o músculo atrofia, mas todo o aparelho locomotor relacionado a esse músculo atrofia também. Ou seja, além do músculo, os ossos, as articulações, os ligamentos,
tudo fica ali atrofiado, ok? Então, ocasionalmente, você pode se deparar aí na rua com pessoas mais velhas, né, que andam de muleta porque tem uma perna menor do que a outra, ou andam de cadeira de roda porque tem as duas pernas menorzinhas, porque tiveram paralisia infantil, porque tiveram poliomielite. Aí você poderia dizer, professor, mas por que você está dizendo pessoas mais velhas? Porque desde 1989 que não tem caso de paralisia infantil no Brasil, de poliomielite, né? O último caso de poliomielite foi em 1989 na cidade de Souza, né, na Paraíba. Então, mas por que isso? Principalmente por conta da vacinação, né? A vacina Sabin. Veja que a vacina Sabin, o Zé Gotinha, que é uma vacina bastante eficiente, porque imuniza a criança e também a criança, ao entrar em contato com outras crianças, né, ela elimina, né, o vírus atenuado e também imuniza outras crianças que entram em contato com ela. Então, a vacina que salvou e continua salvando as nossas crianças, visto que erradicou, fez com que deixasse de existir no Brasil uma doença tão cruel que é a poliomielite ou paralisia infantil. E há ainda quem critique a vacinação. É um absurdo, né? Esse negacionismo que existe no Brasil hoje em dia. Mas enfim, professor, mas por que continua a vacinar as crianças se a poliomielite foi erradicada? Foi erradicada no Brasil, mas em outros países do mundo, como por exemplo lá na África, ainda há casos de poliomielite de paralisia infantil, ok? Então todas aí têm vacina, ok? E assim, lógico que também o Brasil está menos sofrido no tocante a essas doenças, como diria o presidente, né? No tocante a essas doenças, muito por conta que a gente melhorou nossos hábitos de higiene elementar por conta do aumento da escolaridade, né? Então as pessoas têm maior cuidado ali de lavar as mãos, de lavar as frutos e tubérculos, colocá-los em hipoclorito de sódio, né, em solução com hipoclorito de sódio durante 30 minutos antes de consumi-los, né? Então, lógico que tudo isso aliado à vasta vacinação atenuou os casos dessas doenças de transmissão fecal-oral aqui em nosso país. Vamos para o último slide, que são as ISTs virais. Então, pessoal, vamos falar das principais ISTs virais, ok? Lógico que as principais, são várias, né? Então, a primeira que eu quero falar para vocês, ou seja, aquelas cuja profilaxia é evitar a promiscuidade sexual e utilizar preservativo, ok? Então, veja só, vamos começar com a herpes. Nós temos herpes simples e herpes genital. A herpes simples não é um IST, ok? Inclusive, eu sempre costumo falar, mais de 90% dos brasileiros entram em contato com o vírus da herpes simples, né? Em algumas pessoas, esse vírus nunca se manifesta. A imensa maioria das pessoas, esse vírus nunca se manifesta. Em algumas pessoas, esse vírus se manifesta uma vez. Em algumas, esse vírus se manifesta corriqueiramente. E como é a manifestação desse vírus da herpes simples? É o surgimento de bolinhas e feridinhas, principalmente aqui no canto da boca, ok? Então, você surge as feridinhas, surge as bolinhas, tem um barulho danado aqui em casa por conta de meu filho jogando ali videogame, mas ver se eu consigo me concentrar. Surgem umas feridinhas aqui no canto da boca e essas feridinhas, suas secreções, as secreções herpéticas, né, são altamente infectantes. Então imagine que surgiu aí essas feridinhas, você vai ao médico, vai ao farmacêutico, ele passa uma pomadinha, aí essas feridinhas somem. Você está curado? Não está. O vírus ele fica alojado no nervo trigêmeo, né? O nervo que está relacionado à mímica, né, facial. Então, eventualmente, esse vírus pode nunca mais se manifestar, ou eventualmente ele pode se manifestar surgindo essas feridinhas herpéticas, ok? Algumas pessoas em momentos mais estressados de sua vida, quando o sistema imune baixa, e as feridinhas
ressurge. Agora, a herpes genital é sim uma IST, ok? A herpes genital é as feridinhas só porque na boca de baixo, não tô brincando. A herpes genital são as feridinhas, são as bolinhas e as feridinhas na região genital, ou seja, no homem, em via de regra, na base do pênis, né? Mas também no corpo do pênis e na glande, né? Na mulher, lá na vulva ou podendo. Então, quando tem essas feridinhas, a pessoa vai também ao médico e o médico passa a pomada, as feridinhas somem. Lembrando que essas feridinhas têm secreções altamente infectantes, né? Essas feridinhas herpéticas, as secreções herpéticas são altamente infectantes. E aí as feridinhas somem. O indivíduo está curado? Não está. O vírus fica alojado, né, no nervo sacral. E eventualmente, em alguns períodos de sua vida, ele pode se manifestar novamente. Lembrando que quando não tem as feridas herpéticas, quando não tem as secreções herpéticas, não transmite, ok? Não transmite. Eu já li em livros que a herpes genital é a única IST que você pode transmitir ou pegar até mesmo utilizando preservativo. Porque veja como faz sentido, as feridinhas ficam na base do pênis e a camisinha cobre toda a glande e o corpo do pênis, mas não cobre a base. Então, se as feridinhas estão lá na base, vai ter o contato da base do pênis com a vulva. E a vulva entra em contato com essas secreções herpéticas e pode sim, eventualmente, pegar a herpes genital, ok? Por isso que o bizu é pegar a lanterninha do celular e dar uma checada para ver se não tem feridinhas. Ó, veja só. Então, condiloma ou verruga genital é causado pelo HPV, né? O papiloma vírus humano. O que é papila? Papila é verruga. Vou acelerar que essa aula já está ficando muito extensa, né? Então, ou seja, o HPV é um vírus que causa verrugas, né? Verrugas em todo o corpo. Então, se você já teve verruga, você teve aquela verruga por conta do HPV, okay? O verruga que é um tumor benigno, né? A verruga é um melanina não, é um queratinócito, ok? É um queratinócito, ok? Ou um queratinoma, né? O queratinócito é a célula, é um queratinoma, ok? É um tumor benigno. Então a verruga é um tumor benigno, é um queratinoma. Queratina, né? Queratinoma. Então, é só, mas enfim, vamos aqui, concentrar. Então, se você já teve verruga, é porque você já entrou em contato com HPV. Porque o HPV é esse vírus que causa verruga. Só porque tem alguns tipos de HPV, que são dezenas e dezenas de HPV, que tem um certo tropismo pela região genital, que vai causar verruga genital ou condiloma. Essa verruga genital pode ser na mulher na vulva ou por dentro, pode ser na mucosa vaginal, pode ser no colo do útero ou na região perianal. No homem também na região perianal e também na glande e no corpo do pênis. O grande problema do HPV, porque entre esses HPV que tem tropismo pela região genital, tem aqueles que são calcinogênicos, que causam câncer, né? Principalmente câncer no colo do útero, principalmente o HPV 16 e 18, salvo engano, né? Eles são bastante calcinogênicos. E também podem causar câncer de reto e câncer de pênis, né? Cujo tratamento é a penostomia, arrancar o mal pela raiz. Tranquilo? Então, olha a importância do uso do preservativo, a importância das mulheres irem com frequência ao ginecologista, né, fazer a prevenção, tranquilo? E também, graças a Deus, também as adolescentes, né, quando começam a entrar ali na vida, entrar na puberdade, elas já são vacinadas aí contra o HPV, né? Principalmente contra essas linhagens de HPV que são calcinogênicas, porque é o principal causador de câncer no colo do útero, no cérvix uterino. Eu chego a dizer que se não existisse HPV, pode-se dizer que não existiria câncer no colo do útero, ok? Estou sendo um pouco exagerado, mas é mais ou menos assim. Hepatite B, C e D. A hepatite, aqui dá duas aulas, né? Hepatite B, C e D, elas são as hepatites que são transmitidas tal e qual a AIDS, né? Ou seja, transfusão de sangue, relação sexual sem uso de preservativo. A hepatite B, ela tem vacina.
Se você está vacinado pela hepatite B, não pega hepatite D também, porque o vírus da hepatite D precisa que o vírus da hepatite B produza o seu capsídeo, ok? Então, se você não pega hepatite B, não pega hepatite D também, que os dois só um depende do outro. Então, o grande problema é a hepatite C. A hepatite C é um problema porque ela não é uma doença autolimitante, ela evolui para uma doença crônica, né? Que é a cirrose e o câncer de fígado, ok? Então, probleminha aí da hepatite C, o vestibular vai cair em cima da transmissão. Hepatite C, transmissão é um IST, né? Geralmente através da relação sexual, mas também através de transfusão de sangue, ok? A AIDS. A AIDS é causada pelo vírus pelo HIV, né? Vírus da imunodeficiência humana. Muito provavelmente, na primeira metade do século XX, um vírus chamado de SV, né? Síndrome da imunodeficiência, vírus da imunodeficiência do símio, SV, vírus da imunodeficiência do símio, lá na primeira metade do século XX sofreu mutação e pulou para a espécie humana, que é o vírus HIV. E ficou restrito ao oeste da África, né, a floresta do Congo, durante décadas e décadas. Mas com a globalização, pessoas começaram a levar esse vírus para outros locais do planeta. E esse vírus foi se espalhando, já que ele é um lentivírus, né, leva anos e anos para surgir os primeiros sintomas. Então, e os primeiros casos de AIDS foi registrado em 1980, estou acelerando um pouquinho porque está ficando muito extenso a aula, em 1980 lá nos Estados Unidos. E em 1983 descobriu-se qual era o vírus, que era o HIV, ok? O grande problema dessa doença e que na época, como foi descoberto em grupo de homossexuais, de gays, chegou, e eu tenho até vergonha de dizer isso, né? Foi tamanho o preconceito inato ao ser humano que era uma doença era a praga dos gays, né? Obviamente que isso é um absurdo, tanto gay quanto hétero tem igual chance de pegar AIDS e também dizem que os gays são mais promíscuos do que os héteros, por isso que tem mais chance de pegar essa doença. Isso também é um absurdo, gays e héteros são igualmente promíscuos ou não, ou seja, você ser promíscuo nas relações sexuais não tem nada a ver com a sua orientação sexual, ok? Então veja, o grande problema do HIV é porque esse vírus invade os linfócitos TCD4, que são um dos grandes generais de nossa linha de defesa. E ele vai destruindo os linfócitos TCD4 e com isso vai causando uma imunossupressão, ou seja, uma supressão do sistema imune, né? E com isso abre caminho para doenças oportunistas acometerem a gente, doenças que nunca talvez acometessem a mim, mas como eu estou com essa doença, elas começam a acometer e podem me levar à morte, né? E também aumenta a chance de você ter câncer, né? Porque também o sistema imune, os linfócitos T, CD8, né, citotóxico, eles que identificam células calcinogênicas e destrói células calcinogênicas. Então, como o sistema imune está suprimido, pode ser que passe aí despercebido neoplasias e aí você tem maior chance de ter câncer. Tem um câncer que é muito comum dos aidéticos, que o... Meu nome, rapaz? Sarcoma de Kaposi. Né? Faz tempo que eu não tinha visto que eu não tinha falado esse nome. Enfim, a transmissão, todos nós sabemos, né, que a transmissão da AIDS é através da relação sexual sem uso de preservativo, também transfusão de sangue. Lógico que isso aqui a gente fala por falar, porque lógico que o sangue, quando você doa, ele é vastamente testado antes de ser transfusionado para outra pessoa, né? Também tem a transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o filho, ou via transplacentária, ou no momento do parto, ou na amamentação. Mas a gente tem todos os mecanismos para evitar que isso aconteça, ok? O uso coletivo de seringas descartáveis, isso acontece bastante com pessoas que são usuárias de drogas injetáveis. Então, galera, a aula ficou bastante extensa. Até nosso próximo encontro, onde eu vou falar das principais bacterioses.